Quero saudar todo o povo de Deus na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Matias, estou aqui agora nesse exato momento na igreja Palavra que Liberta, amém? Estou falando com os irmãos em Cristo que estão nesse exato momento nos ouvindo. Estamos aqui na igreja sede Palavra que Liberta e vamos trazer nesta noite uma palavra para o seu elevo espiritual, para o seu coração. Essa palavra é uma palavra onde Deus, ele vai falar com você. Tenho certeza que nesta noite o Senhor Jesus, ele vai falar com você por intermédio da sua palavra. O texto que nós vamos usar nesta noite, ele se encontra aí no livro de Gênesis 39, versículo 2. Você pode acompanhar a nossa pessoa que nesse momento nós vamos estar fazendo uma breve leitura da palavra de Deus ali mesmo no livro de Gênesis 39, 2. E qual é o texto que nós vamos usar desta palavra nesta noite? O texto escuta, você que não teve conosco nos cultos de ensino, não tem a oportunidade nesse momento de absorver a palavra de Deus, do qual nós iremos tratar. O texto administrando, ou seja, administrar projetos falidos. Você que muitas vezes está me ouvindo aí e tem projeto na sua vida, que ele está travado, não anda, alguma coisa que realmente você gostaria que fluísse e não flui, as coisas não vai, sabe? Você pode pôr bomba ali que as coisas não vai. Então, nós vamos tratar a respeito desse assunto de uma forma para que Deus ele venha falar com você. Administrar projetos falidos. Pastor, eu não estou entendendo nada. O projeto falido, como assim projeto falido? Uma coisa é você saber o que é plano de Deus e outra coisa é você saber o que é projeto de Deus. Plano de Deus é algo que está realmente ali já planejado em andamento. Projeto não. Projeto é quando muitas vezes ali você pega ali um engenheiro, ele pega e começa a desenhar um projeto de uma casa, um projeto de arquitetura, algo que ele vai fazer, para depois então consolidar ali o seu plano, aonde o plano já significa andamento do projeto. Então nós vamos aprender a como lidar com as situações de projetos, ou seja, coisas que nas nossas vidas deveriam sair do papel para colocar em prática, deveria estar realmente saindo de projeto para estar realmente ali no plano. Então, nós vamos aprender, sabendo que no texto bíblico, nós vamos aprender que também nós temos exemplo, como da vida, por exemplo, de José, certo? A palavra nos fala no texto aqui a respeito que em Gênesis 39, 2, ela vai falar José que estava na casa de Potifar. Você que não sabe, ou até mesmo sabe, vamos trocar conhecimento aqui nesse momento. Administrar projeto falido. Ou seja, estamos vivendo um momento em que muitas coisas, elas tendem a sair fora do seu controle, elas tendem a dar errado na sua vida, mas elas nunca deram errado nas mãos de Deus. Muitas vezes nós queremos agir de uma forma e pensamos que alguns sonhos nossos vão se consolidar, saindo do projeto para ser plano, ou seja, nem muitas vezes projeto foi, porque nós não conseguimos desenhar o projeto que Deus queria, ou seja, ou até mesmo teu sonho. Pensa você agora nesse exato momento comigo, algum tipo de projeto em que você projetou ou que você pensou em projetar, mas não conseguiu tirar isso do papel. O que eu quero dizer com isso daí? Que é momento agora de você voltar a sonhar, é momento agora de você voltar a acreditar, é momento de você começar a confiar em Deus novamente, porque esse meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que, primeiro, ele realiza os sonhos, realizou de José, porque a Bíblia fala que antes de Deus consolidar o projeto de José sobre a vida dele como plano, Deus deu sonhos a ele. Mas vamos ler o texto, nós vamos entrar com mais base na palavra de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 39, 2 assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Amém? Olha só, entenda uma coisa,
Versículo 2: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e andava na casa, olha bem, estava na casa de seu senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Mas se você procurar a informação, você vai saber que José estava na casa de Potifar. Ele era um ótimo administrador, mas vamos voltar um pouco atrás. Quando ele teve um sonho, a primeira coisa, o sonho quem deu foi Deus. Ele não sonhou o que ele quis, mas foi Deus que deu o sonho para ele. E os sonhos que ele teve, a primeira coisa que ele fez foi dividir com alguém. E as primeiras pessoas que ele se alegrou em dividir esses sonhos foram com seus irmãos. Quando ele dividiu os sonhos com seus irmãos, automaticamente seus irmãos tiveram inveja e ciúmes dele. E ainda não acreditando, se iraram contra a vida dele. Não somente eles, mas também o seu próprio pai. As pessoas que o cercavam não acreditavam nos sonhos de José. As pessoas que eram da sua própria linhagem familiar não acreditavam nos seus sonhos. O que eu quero dizer com isso? Escuta, os sonhos quem te deu foi Deus. Ninguém vai conseguir acreditar nesses seus sonhos, porque eles estão além da capacidade humana de raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico ele tem limitação para aqueles que andam por vista. Mas aqueles que andam pela fé, ele não tem limitação. A palavra de Deus nos fala que a lógica, ela contrapõe. Por quê? Porque Jesus, ele na verdade trabalha no seu mistério. O seu mistério, nesse momento, ele desenrola nos planos de Deus. Deus, ele dá sonhos para que nós então possamos desenhar nossa história. E dentro da nossa história nós vamos então traçar realmente o rumo daquilo que Deus planejou. Ou seja, não que eu planejei para mim, mas a história sim, só se concretiza quando Deus me deu sonhos na minha vida do que vai acontecer. Não do que eu quero, mas do que Ele quer. Porque tudo é para Ele, tudo é dele e tudo é com Ele. Sem Ele, nós não conseguimos chegar a lugar algum. Então, esse sonho que a palavra dos Deus nos diz, que Ele deu para Ele, também deu para você que está me vendo aí agora, que está assistindo ou que vai assistir. Essa palavra, eu quero, mas onde está o sonho, onde está o projeto falido? Vamos lá. Nós vamos dar pelo menos, no mínimo, 3 situações de projetos falidos aonde José teve que aprender a administrar. E que isso sirva de base para a tua vida, para que você possa tirar conhecimento, graça, para que você possa então aprender a administrar muitos projetos falidos. Pastor, eu não tenho projeto falido, como que não? É só você analisar a tua história, faz um texto e um contexto de toda a tua história e veja quantas vezes você tentou fazer ou conquistar alguma coisa, ou ao menos pensou e nem sequer conseguiu sair do mesmo lugar. Então vamos analisar pelo texto que José, ele teve um sonho que Deus entregou a ele, e aquele sonho deveria o quê? Ser projetado. Mas ele dividiu com seus irmãos e logo ali naquele momento ele passou por algumas etapas, o qual ele foi vendido como escravo, o qual ele foi isolado, tirado do direito de privilégio, de liberdade dele. Acredito que naquele momento ele passou pela cabeça dele que todos os projetos, todos os sonhos que estavam com ele naquele momento poderiam ser motivo de ser lançado no esquecimento. Mas uma coisa que, como a palavra nos diz em Gênesis 39:2, o Senhor era com José. Escuta essa palavra. E que veio a ser homem próspero. E ele estava na onde? Na casa de Potifar. Mas o que José era na casa de Potifar? Escravo. José, na verdade, era escravo na casa de Potifar. Escuta, você pode estar escravizado financeiramente, você pode estar passando por um momento na sua vida de angústia, cercado por problemas na sua vida, aonde isso vem travar os teus sonhos, travar realmente os teus projetos, mas uma coisa é certa, os teus sonhos não podem morrer. Ainda que você não os alcance nesse momento, mas irá alcançar, eu tenho certeza que até o final desta palavra, o Senhor ele vai bradar sobre a sua mente, o qual vai encandecer a sua fé, e você vai enxergar um novo horizonte, assim como realmente José enxergou. O sonho, meu irmão, ninguém pode tirar de você. Eles podem tirar de você todos os seus direitos, pode arrancar de você muitas coisas, o inimigo ele pode bagunçar a tua vida, mas os teus sonhos, só Deus pode tirar. Porque Deus te entregou e só Ele pode tirar. Mas Deus, quando coloca um sonho na vida de uma pessoa, automaticamente também Ele realiza esse sonho. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em alegrar os seus filhos. E você é um filho e uma filha de Deus. Deus tem algo na sua vida e hoje Ele vai confirmar pela sua palavra. Como acabamos de ler, na palavra de Gênesis 39:2, nós vamos entrar a respeito da palavra de Deus.
Mas eu não estou entendendo, pastor. Como que nós vamos entrar na palavra de Deus? Nós vamos dar no mínimo três exemplos de projetos falidos que realmente José teve que aprender a administrar. Você imagina o que você vai ter que aprender a administrar na sua vida como tendo projetos falidos, amém? Esses são os tipos, mais ou menos, de situações, eu falo aqueles que estão conosco, que estão realmente vivendo aí um momento de aprendizado nos cultos, onde nós travamos realmente ali uma palavra de aprendizado, uma palavra que Deus ele entra, ele se faz presente. Esse Deus é um Deus maravilhoso. Então eu quero dividir com cada irmão. Escuta bem, administrar o primeiro projeto em que realmente José teve que passar. Então vamos entrar por uma introdução para você entender melhor o texto, antes de nós entrarmos no miolo da palavra, no tutano da palavra. A vida de José, meu irmão, ela se resume numa só frase. A vida inteira de José se resume numa só frase: o Senhor era com José. E esse era o diferencial. Escuta, na sua vida também, não importa o que está passando, o que importa é o problema, seja ele qual for, seja qual situação você está vivendo nesse momento. A primeira coisa que tem que pôr na cabeça é: o Senhor é na tua vida. E se Ele é na tua vida, isto basta. Não importa mais os problemas que você tem passado. Não interessa o que está acontecendo com você. Pastor, estou passando por um processo difícil, estou passando por um processo complicado. Não importa. Vamos colocar a vida de José como bode expiatório, para você entender então como que a tua vida está ou vai estar. Vamos colocar ele como exemplo na minha e na sua vida nesse momento. A palavra fala que então o Senhor era com José, e nesse era o diferencial em sua vida. A presença de Deus sempre foi em todo o tempo. José, escuta, no Egito, aprendeu o quê? Muita coisa. Após grandes perdas, ele aproveitava as oportunidades para reiniciar os seus planos. Ele administrou 3 projetos falidos, e quais são? Tudo que ele fez, escuta, mesmo nos projetos, deu certo, porque Deus o ajudava, Deus nunca o abandonava. E se Deus pensa, olha bem, e se Deus pensa que seus sonhos falharam, peça a Deus. Se você muitas vezes fala assim: meus sonhos falhou, não deu certo, então é hora de você convocar a presença de Deus nesse momento para a tua vida, para que os teus projetos possam ser reedificados, reescritos, para que então Deus entre na tua história e mude os teus projetos, para que o plano de Deus se consolide na sua vida. Então vamos saber, a pergunta que eu quero te fazer para você nesta noite, antes de mais nada: os seus projetos, eles falharam? Os teus projetos de verdade, eles estão realmente passando por um momento difícil? Então nós vamos aprender realmente com a vida de José, como que Deus ele fez na sua vida. Primeiro projeto falido que José teve que administrar. Presta atenção, Deus deu um sonho para José. Só que no sonho de José, quando Deus deu o sonho para José, a primeira coisa que aconteceu, ele foi vendido como escravo. Os seus irmãos o traíram. O seu pai o rejeitou, suas ideias. Falou assim, tipo assim: José, você é um sonhador, não é assim? Quando você fala do projeto para uma pessoa, e essa pessoa ela olha para você e fala assim: bom, você não tem nada, não é ninguém, quem é você? Bom, você está delirando. Deve ter almoçado ou jantado e dormiu de barriga cheia. As pessoas não acreditam. Sabe por que não? Porque os sonhos que Deus deu não foi para elas, foi para você. Então esse é o momento de você aprender a administrar. Quando tudo deu errado, está tudo dando errado, agora vai ter que dar certo, para se cumprir aquela palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, esse é o teu momento. A Bíblia nos fala que o primeiro projeto falido que José teve que aprender a administrar foi na casa de Potifar. Porque, olha bem, onde está o sonho de José na casa de Potifar? Escuta, não, mas estava no projeto de Deus. O projeto de Josué era viver com as suas famílias, trabalhar, ser feliz com os seus irmãos e com o seu pai. Aí Deus vem dar um sonho para José. E o sonho de José, ele não era pequeno, ele era muito grande. Meu irmão, para o sol se dobrar, para a lua se dobrar e as suas famílias se curvar a ele, é um sonho muito grande. Aí você olha para mim, você olha para você e diz assim: mas o meu sonho é tão grande que eu não sou ninguém, não tenho recurso, não tenho condições. Mas é justamente isso. Quando você entender que o projeto que Deus tem na tua vida, não o seu, mas o dele, é maior do que o seu, você se rende ao projeto dele. Quando você entender que não é aquilo que você quer, mas sim o que ele quer, você vai entender que o projeto dele, ele vai fazer sobre a tua vida. Então naquele momento,
José, ele estava alegre, mas a sua alegria terminou em quê? Em fracasso. Qual é o fracasso? Aonde os seus irmãos o lançaram na cova, aonde os seus irmãos quiseram tirar sua vida, aonde os seus irmãos não acreditaram nos sonhos dele, e aonde os seus irmãos o venderam para escravo para o Egito. E aí que eu quero dizer para você, aonde muitas vezes as pessoas tiram o seu sonho de você, arrancam a sua alegria de você, colocam sobre você tristeza, e você diz, eu vou parar por aqui, porque não deu, eu vou parar de resenhar todo o projeto, porque está falido. É aí que eu quero dizer para você, os seus pode estar falido, mas os do seu Deus, não. E se ele te deu sonho, você pode ter certeza que ele vai consolidar, ele vai confirmar, porque eu nunca vi o meu Deus acrescentar na vida de alguém um sonho que não o tornou realidade. Muitas vezes nós esperamos de Deus algo que é aquilo que nós queremos, mas nós não estamos nem um pouco querendo saber, de fato, qual é o projeto de Deus. Então esse é o momento. Depois que ele saiu e foi vendido como escravo, a primeira coisa que aconteceu, ele chegou e foi sondado por Potifar. E foi comprado por Potifar e foi colocado na própria casa de Potifar. Escuta uma coisa, tem alguma coisa de errado aí, meu irmão. Analisa comigo. Aquele tempo onde José estava no Egito, os egípcios, eles eram minuciosamente rigorosos com seus afazeres. Mas por que então Potifar pôs um hebreu sobre a casa dele, sendo ele um grande homem de confiança de Faraó? E por que ele colocou um hebreu e não um egípcio? Porque tinha alguma coisa dando errado na casa de Potifar. Você já deve imaginar o que estava acontecendo, né? Até o ponto de José, a hora que ele entrou na casa, a primeira coisa que ele tinha, escuta o que eu vou te falar para você, conforme nós lemos no texto inicial, o Senhor, Gênesis 39, 2, olha bem, o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero. Escuta bem, o Senhor estava com José e ele se tornou próspero. Mas aonde? Na casa de Potifar. Mas o que tem a ver a casa de Potifar? Escuta, às vezes as pessoas tentam destruir os seus sonhos, lança você no chão, com palavras, com gestos, com ações, não agradece. As pessoas são ingratas com você, e você muitas vezes se abate aí, justamente é aí que Deus ele vai te levantar. É aí que Deus vai te honrar. Você tem que entender qual é a visão de Deus e não a sua. Você não tem que andar por vista, mas por fé. Você tem que tampar as tuas vistas e ouvir, porque a Bíblia fala, a palavra fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos demais e não ouvimos nada. Nós falamos o que? Murmuramos com Deus. Senhor, por que eu estou passando essa calamidade? Estou passando esse caos? Por que eu estou... será que Deus é na minha vida mesmo? Olha as palavras que muitas pessoas lançam. José tinha tudo para murmurar contra Deus, mas o que ele fez? Ele se calou. A primeira coisa que José fez, ele se calou e começou a ouvir Deus falar. Eu posso imaginar ele com os grilhões presos sobre as suas mãos e seus pés, porque escravo não tem liberdade, foi tirada a liberdade dele. Um homem que vivia livre na casa do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e agora a quarta geração ia ser cancelado. Não. Ah, mas Deus é o Deus da primeira e terceira geração. Onde fica a quarta? No coração de Deus, no projeto que ainda não foi consolidado. Então Deus tem um projeto na sua vida e Ele quer tornar um plano. Ele quer escrever a tua história, desenhar a tua vida para colocar ela em prática. Mas você precisa aprender com a palavra de Deus aqui nesse momento. A Bíblia nos diz que Deus prosperou justamente a José na casa de Potifar. Como eu falei para você, como é que ele tornou então José próximo da casa de Potifar? Justamente na maior provação da vida de José, era um homem escravo, livre e escravo. Livre porque ele nunca não nasceu escravo, era um judeu livre, mas agora estava sob o domínio do Egito e sobre aquele que tinha confiança do rei do Egito, e agora não tinha mais liberdade e tinha que administrar sobre a casa dele. Mas escuta só, o que Deus tinha sobre a vida de José. Deus levou José para ser o menor na casa do maior. O menor na casa do maior. Você está entendendo ou não? Deus ele te leva você a alguns lugares que você não entende. Ele te coloca você numa situação muito baixa. Mas a hora que você olha para cima, tudo parece grande na sua vida. Tudo parece enorme na sua vida. Mas é justamente aí que Deus vai lhe honrar. Deus pega o menor, institui sobre o maior por baixo,
para que o maior possa contemplar que aquele que é menor tem a excelência do Deus vivo. O segredo de você prosperar, então, não é você estar onde você está ou não está. O segredo é como a palavra fala em Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. Você pode dizer para mim se o Senhor é com você na sua vida? Você pode dizer nesse momento para você mesmo, olhando, e falar assim: Deus é comigo no meio de toda a tempestade, no meio de todo o processo, no meio de toda a luta, no meio de toda a guerra, no meio de toda a circunstância que eu tenho passado, no meio dessa pandemia, no meio de muitas vezes a igreja fechada, no meio de muitas vezes a tua geladeira vazia, no meio você olha para a tua carteira, não tem nada, você olha e pede para o Senhor: o que vai acontecer comigo? É aí que Deus quer te honrar, é justamente aí que Deus quer entrar. Deus entrou na vida de José, não foi no momento que ele teve o sonho, Deus deu o sonho, mas aí Deus começa a levar ele agora para onde? Para a preparação para receber aquilo que Deus prometeu para ele. Deus pega você e te dá sonhos. Aí fala assim: agora eu vou esperar que Deus vai honrar. Negativo. Agora Deus vai lhe abater, levar você para um lugar mais baixo. Mas como assim? Não estou entendendo. Deus, ele arranca de você e coloca você em alguns lugares aonde você não gostaria de estar, para que você possa entender, para que você possa aprender. O que eu vou aprender sendo escravo? O que eu vou aprender tendo provação na minha vida? O que eu vou aprender realmente? Olha bem, a primeira coisa que ele teve que aprender é na casa de Potifar, sendo escravo. Segundo, ele foi tentado, vamos lá, tá? Mesmo na casa de Potifar. Mas mesmo na casa dele, tudo que ele fazia dava certo. Que estranho, né? E o próprio Potifar se alegrou com a vida de José, porque tudo que ele fazia, tudo que ele ponhava a mão, dava certo. A Bíblia nos fala, Gênesis 37, versículos 5 e 36. Vamos acompanhar aqui, ó. Gênesis 37, versículo 5 e o 36. Vamos ler esses dois, ó. Gênesis 37. Deixa eu ver aqui, porque nós vamos com a palavra de Deus na mão, que é muito melhor. 37, versículo 5 e o 36. Depois, se quiser resumir do versículo 5 até o 36, você pode ler também. Eu só estou resumindo para os irmãos entenderem. Diz assim a palavra, versículo 5. Ó. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Olha só, versículo 36, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Então José não tinha direito mais de sonhar, porque se ele sonhava, imagina só, o último sonho que ele teve deu errado. Então ele se privou? Não, ao contrário. E depois disso tudo ele foi vendido também como escravo. Acabou-se a liberdade. Então, se você falar assim: pastor, tudo que eu sonhei até agora deu errado. Tudo, é claro, mas o que você acha que é errado, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o sonho que a gente deu, ele garante a responsabilidade de cumprir na sua vida aquilo. Mas muitas vezes você quer aguardar somente da tua maneira, e não é da tua maneira. Deus tem algo para a tua vida. Então, olha, a primeira oportunidade que José teve após ter feito escravo foi de trabalhar na casa do seu servo, do seu senhor, né? Oficial egípcio, intitulado Potifar, e possivelmente para deixar a casa na mão de um escravo, algo de errado poderia estar acontecendo aqui na casa de Potifar. E o que seria que estava acontecendo? Vamos saber acompanhando a palavra de Deus em Gênesis 39, 5. Vamos lá. Gênesis 39, 5 diz assim, ó: desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha bem, tudo o que aconteceu sobre a vida de Potifar, depois que José entrou, foi por amor que Deus tinha a vida de José. Dá para entender? Você pode estar passando o problema que está passando, você pode estar passando a luta que você estiver passando, Deus não se aparta de você. Mas por que então Deus permite o que está acontecendo comigo? Calma, a ansiedade corrói, não pertence a Deus. A murmuração destrói. E muitas vezes nós queremos que Deus seja conforme aquilo que nós queremos, mas não é isso que Deus quer na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida muito além do que aquilo que Ele lhe prometeu. Porque quando Ele promete em você, Ele revela os detalhes no momento que Ele estiver executando o seu plano. Ele sai do projeto e entra no plano. Escuta só, Gênesis 39, 5, vou ler de novo. Diz assim: desde que opôs, olha bem, desde que opôs, peraí, como assim? Eu não estou entendendo nada. Olha a palavra de Deus. Desde que opôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Deus abençoou a casa do egípcio, até as pessoas que estão ao seu lado.
Até as pessoas que muitas vezes elas estão trabalhando sem compreender o plano de Deus na sua vida, elas vão ser abençoadas por Deus, por intermédio da sua vida. Você não está me entendendo ainda, né? As pessoas que estão ao seu redor vão ser abençoadas por Deus só pelo fato de você estar lá, na casa delas, no meio delas. Não importa se elas são crentes ou não são crentes, não importa qual o nível religioso delas, sabe por quê? Porque Potifar não era religioso, Potifar não tinha Deus, Potifar, ele tinha os deuses do Egito, porque ele era escravo, ele era servo, mas ele era capitão da guarda do rei de Faraó. Então o que acontece nesse momento? Deus, ele quer mostrar para você que significa a bênção de Deus sobre a vida de José. Isto influenciava tudo o que acontecia. E o que aconteceu? Potifar começou a observar José. Falou: eu coloquei tantos homens da guarda egípcia, que são mais cuidadosos e zelosos, mas teve problema, tudo deu errado, nada deu certo. Então naquele momento, a gente pode observar que Potifar ficou com os dois olhos fitados sobre a vida de José. E então, meu irmão, escuta, ainda que você não sabe o tamanho da tua capacidade, ou que você ainda não descobriu o tamanho do poder da tua capacidade de administrar, seja lá o que for, tudo que você for fazer, faça o melhor. Se dedique ao máximo, valorize o que você já tem e espere no Senhor que Ele vai te dar uma outra oportunidade de você provar o seu valor. Seja na onde você estiver, seja no que você estiver fazendo, Deus, Ele faz com que você fique perceptível aquilo que Ele está fazendo. Então aproveite a oportunidade que Deus te dá ao máximo. Aproveite isso aí, amém? Segundo passo, primeiro passo, que é o primeiro projeto falido, foi na casa de Potifar. O segundo projeto falido, na verdade, é aonde aconteceu depois que a mulher de Potifar se revelou. E ali ela acusou ele de uma forma muito covarde. Vou falar essa palavra. E ali Potifar, acreditando na sua esposa, pega agora o hebreu chamado José, um filho de uma promessa, um sonhador que Deus o entregou, e lança no cárcere, meu irmão. Agora José está preso. José já não tinha mais a família, os irmãos que o traíram. José não tinha mais a presença do seu pai que ele tanto amava. José não tinha mais o carinho de seus familiares. Estava vendido como escravo numa terra estranha, estrangeiro no Egito. José agora tentando fazer tudo certo, tudo aconteceu certo, mas ainda agora deu mais errado ainda. O que aconteceu? Agora ele foi acusado injustamente. Quem sabe você não tem passado por situações como essa? Pessoas que lançam sobre você, você faz o seu melhor, o seu máximo, e as pessoas apontam você, destruindo a única coisa que você tem ou preservou, que é a tua autobiografia, a tua identidade, a tua estima, abatendo tudo que você tinha, você pode ter perdido, foi arrancado de você, tudo foi tirado de você. Agora as pessoas, não tendo mais por onde arrancar, querem arrancar de você também a sua alegria, a sua vida, que arrancaram tudo, agora querem arrancar a sua vida de sobre você. Foi o que aconteceu com José. E José agora se encontra o quê? Preso, encarcerado. E agora? A segunda etapa, Gênesis 39, do versículo 20, vamos lá, do versículo 20 ao 23. Gênesis 39, do versículo 20 ao 23. Vamos ler isso aqui, ó. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Vou frisar aqui um pouquinho, tá? Olha bem. A palavra de Deus. O que Deus, meu irmão, é forte. O Senhor era com ele, mesmo no cárcere. Peraí. Deus era com José na casa, com os seus familiares, que o fez sonhar. Deus era com José quando foi vendido para o Egito como escravo. Deus era com José quando ele foi comprado por Potifar e começou a abençoar a casa de Potifar. José não tinha sido abençoado ainda não. Aparentemente aos olhos daqueles que andam por vista, tá? Pela fé você já vai entendendo aonde nós estamos caminhando. E agora Deus também permite que José
seja vendido, aliás, seja preso e acusado injustamente. E a palavra do Senhor nos fala em Gênesis 39, do versículo 20 ao 23, diz assim o versículo 20: Então o Senhor de José o tomou, quer dizer, Potifar, e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas, escuta só, tem uma vírgula ali, ó. Enquanto José ficou ali no cárcere, versículo 21, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade, ele lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. Escuta bem, sabe o que eu quero dizer para você? Que tudo que José fazia dava certo. Pastor, mas como dava certo? Presta atenção. José sonhou, beleza? Ótimo. Aí o sonho dele custou a liberdade dele. Às vezes você começa a colocar os seus sonhos em prática. Sempre vai vir as pessoas para te bombardear e arrancar esse seu direito. Sabe? Pessoas que, além de não acreditar, tentam te frustrar e destruir a sua autoestima. Coloca você numa prisão de cadeia sentimental, num momento de cadeias, sabe, psicológico, você não consegue entender mais. Você não consegue falar assim, eu perdi o foco, perdi a orientação, não estou entendendo mais nada que está acontecendo. Você não precisa entender, esse é o foco. Você não precisa entender. Quando você tentar entender, tudo vai dar errado. José não quis entender, escuta só. Arrancaram de José a liberdade, mas não arrancaram o sonho. Arrancaram de José a sua família, mas não arrancaram o sonho. Venderam José como escravo para o Egito, mas não puderam vender os seus sonhos. Levaram José realmente vendido à casa de Potifar, e ali ele fez, tudo que ele fez prosperava. Na vida de Potifar, sim, mas mesmo assim José não se abateu. Agora foi acusado injustamente, mesmo assim ele não se abateu. Foi lançado sob a prisão e o cárcere, esquecido no cárcere, mesmo assim Deus era com ele. Escuta, ele não tinha motivo para poder reclamar. O que ele tinha, na verdade, uma oportunidade de enxergar o que Deus prometeu para ele, e Deus deu sonhos a ele. Quem sabe esses sonhos que Deus deu para José na íntegra? Ele contou o que era o sonho, mas ele não conseguiu vislumbrar, ou seja, as pessoas não vislumbraram, mas ele sim. Ele entendeu o que Deus tinha na vida dele. O que eu quero dizer para você é que você tem que começar a compreender o que Deus tem na tua vida. O que Deus tem na tua vida é grande, forte e poderoso. Porque os sonhos de Deus, a Bíblia fala, Salmos capítulo 27, olha bem, Salmos de número 27. Espera-te, pois, no Senhor. Dá para entender isso ou não? Espera-te, pois, no Senhor. Foi o que José fez. José estava aguardando em Deus o momento certo de Deus resumir na vida dele o que tinha na vida dele. Ou seja, nós queremos esperar no nosso dinheiro, no nosso trabalho, nas nossas forças, no nosso 13º, no final de mês, no 5º dia útil. Eu quero guardar no Bolsa Família, no Bolsa não sei das quantas, eu quero guardar na herança, no terreno, na conta bancária, e aí você se frustra. Esse é o momento de você esperar em Deus. Ah, mas Deus prometeu para mim, pastor, já faz 10 anos, 2 anos, 1 ano, e aí? Quanto tempo? Você quer fazer uma análise cronológica de quanto tempo José ficou aguardando? Você está achando que a prisão de José foi assim? Ontem saiu do lado da cova com os irmãos, e hoje já está aqui? Você está pensando, como é que está pensando? Que Deus simplesmente deu a José o quê? Um dia, uma semana, 1 ano? José teve, na verdade, só na pele de José, o que ele estava passando, um dia sem a família dele, sem ver o pai dele. Um dia é uma eternidade. Uma semana era incontrolável. 1 ano era morte. Mas José estava o quê? Tinha uma aliança, um vínculo com Cristo, com Deus. Por isso que Deus o amava. Você está entendendo? Você tem que começar a acreditar, saber que Deus tem uma hora certa de resumir na sua vida e fazer os teus projetos se tornarem planos. Você tem que entender, visualizar, você tem que olhar assim e falar assim, ó, pastor, eu estou vendo que esse aqui é um vidro de óleo. Sim, mas tem uma, sim, eu estou vendo óleo. Ainda que falam para você, não tem, você fala, tem porque eu estou vendo. Mas não é com esses teus olhos carnais, são com os teus olhos espirituais. Você tem que compreender que Deus está no plano espiritual e tudo vem dele.
Sem Deus você não pode fazer nada. Mas você não pode usar Deus para barganhar para aquilo que você quer. Você tem que entrar nos projetos dele para saber qual é realmente a vontade dele. E qual era a vontade de Deus? Vamos saber ainda sobre esta palavra? Então, o segundo projeto, nós temos no mínimo 3, o segundo projeto falido sobre a vida de José, era o quê? A prisão. Como é que ele vai encarar essa situação agora? Você já imaginou você tendo que estar preso? E todo mundo se esqueceram de você? José tinha uma família para o lado de fora. Mesmo que eles o traíram, mas a saudade que matava ele por dentro. O saber que ele não estaria mais aqui fora. E outra coisa, hoje quem vai preso sai. Mas a Bíblia fala que aqueles que iriam presos, normalmente eles eram executados. Lembra do copeiro mor e do padeiro mor? Lembra lá do que foi feito entre eles, e que um morreu e outro não? Mas vamos lá, mesmo quando você está encarcerado ou enclausulado sobre a ação financeira, sobre uma prisão mesmo, um presídio, ou sobre um casamento frustrado, ou sobre filhos, ou sobre a causa, ou sobre a tua conta bancária, ou sobre as dívidas que você tem carregado, que muitas vezes não é para você carregar, e isso tem feito o quê? Destruído a sua vida, tem acabado com todos os teus projetos, que você nem escreveu ainda. Você nem escreveu os seus projetos, você interrompe eles e fala assim, não dá. Por quê? Porque eu não tenho essa situação. Você faz um projeto de ter uma casa, aí você olha para a tua conta bancária e vê lá, estouro de 10, 5, de 100 mil. Aí você fala assim, eu vou ter meu carro, aí você vai para o teu trabalho, você fala assim, poxa, eu perdi o trabalho agora. Ou você compra o carro e o teu patrão no outro dia te dá as contas. Chama-se projeto falido. Mas eu quero te ajudar você a administrar justamente esses projetos. Esses projetos que estão falidos, que justamente Deus vai auxiliar você. Eu vou te ajudar orientando. E meu Deus vai alimentar esses teus sonhos, para que ele não morra e não fique no caminho. Amém? A palavra de Deus, ela é a base. Se você tiver a base, você tem tudo. Então o segundo projeto realmente foi José aprender que mesmo quando ele não tinha mais liberdade, estava na prisão, ali também Deus estava com ele. Gênesis 39, 20 a 23. Então nós lemos o 20 aqui a respeito, onde fala, então o Senhor de José o tomou e lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam, né, encarcerados, mas enquanto José ficou ali ao cárcere, o Senhor era com ele, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. 22, diz assim, de sorte que os carcereiros entregou nas mãos de José todos os presos que estavam ao cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Presta atenção. Agora José entra no cárcere, o carcereiro olhou para a vida dele e falou, rapaz, você é um cara que eu vejo o Deus vivo na sua vida, eu vejo diferença, humildade, fraternidade, mansidão, amor, é os frutos do Espírito Santo. Até aqueles que adoram deuses estranhos, quando contemplar a sua vida, quem está é obrigado a se render e a se curvar. Dá para entender isso ou não? Então, os teus projetos, eles podem estar falidos, mas meu Deus é especialista em restaurar projeto falido. Meu Deus, ele é especialista em mostrar para você que quando você estiver mesmo sem condições ou preso sobre aquele cárcere, ele entra lá dentro e faz eles enxergarem quem você é. E quando ele entra lá dentro com você, escuta só, você vai ficar ali por um pouquinho de tempo. Ou seja, você entrou na prova, está passando por um momento difícil, é por um pequeno espaço de tempo. Logo, meu Deus vai arrancar você dali. Enquanto você está ali paradinho, Deus está trabalhando em teu favor. Enquanto você está ali e fala assim, eu não consigo mais alcançar, Deus está operando em teu favor. Então vamos lá, versículo 23. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Tudo que José trabalhava, tudo que José fazia, Deus era com ele. Deus prosperava, Deus organizava, Deus restaurava, Deus estruturava a vida de José e de todos os que estavam presos com ele, inclusive o do carcereiro. O carcereiro foi o primeiro a ser abençoado, porque ele olhou para José e ele viu e contemplou e recebeu, falou, rapaz, eu vejo em você uma diferença.
É isso que tem que ter. A hora que as pessoas olharem para você, seja ela olhando para você de torto, sabe, de lado, de cara feia, do jeito que quiser, elas vão ver você. Não, elas vão ver quem está na sua vida. Porque quando elas enxergarem quem está na tua vida, já é o primeiro passo para você alcançar do projeto para o plano. Você sai do ponto A para o ponto B. Está entendendo agora ou não? Então Deus, ele é. Segundo, pastor, mas eu não estou entendendo. Como que é, então, que nós devemos aprender? O que deve ser feito? Nós vamos saber. Terceiro projeto falido sobre a vida de José, que ele tinha que aprender a administrar no meio da prova e da tempestade, antes de vir a bonança para a vida dele. Antes dele ser bem sucedido, ele teve que aprender a administrar. E qual era o terceiro projeto falido? Um império. Porque Deus, a hora que arrancasse ele daquela prisão, deveria levar ele para a exaltação, porque ele chegou ao mais baixo nível. Ele chegou aonde ninguém queria mais estar. Ele estava esquecido num presídio. As pessoas não se lembravam mais dele naquele lugar. Ninguém queria saber mais. Fala para mim, quem é que visita um presídio? É um lugar onde ninguém quer estar, nem os presos querem estar naquele lugar. Então dali, aí Deus começa a fazer o que de novo? Deus me dá sonho para o copeiro mora e para o padeiro mora. E eles não entenderam mais o que estava acontecendo. Aí eles olharam e falaram, peraí, eu estou vendo aqui que tem um homem aqui entre nós que realmente tem uma excelência aí na sua vida. Excelência significa sabedoria. E contaram para José. E José, sendo amoroso, uma pessoa do bem, olhou e explicou para eles quais eram os seus sonhos. E Deus executou, porque o mesmo Deus que deu sonho para eles, também deu para José o dom de interpretar os sonhos. Ou seja, Deus que te deu os seus sonhos, também vai interpretar para você e discernir para você o que vai acontecer em toda a tua trajetória. Se você estiver nele, ele vai mostrar para você e revelar o que ainda está por vir na sua vida. Amém? Naquele momento, aonde depois daqueles dois homens que eram serviçal do rei, receberem a conclusão dos seus sonhos, um deles voltou a trabalhar para o rei. E nesse momento que ele voltou a trabalhar para o rei, a alegria dele foi tanto que ele esqueceu de José. Ele se esqueceu de José. Dá para entender isso ou não? As pessoas, meu irmão, escuta bem, depois que você estende as mãos, depois que você realmente fala com elas ou conversa com elas, às vezes a tendência é esquecer, mas não é isso. Você pensa que você está esquecido, mas não está. Porque quem cuida de você não é o homem nem a mulher, é Deus. Então José não estava sendo subjugado ou assistido por aquele serviçal do rei. José estava sendo assistido pelo próprio Deus, porque estava ainda em tramitação. Às vezes você pode falar assim, mas por que eu estou abandonado no caminho? Você nunca foi abandonado. Muitas vezes nós abandonamos o propósito real de Deus, que é o projeto que Deus tem. Mas Deus, ele faz assim, não, eu vou te colocar de novo no meu projeto, para que eu possa escrever, concluir, resumir, para que você possa alcançar. E o que aconteceu naquele momento? A palavra de Deus nos diz que num certo momento, Deus ele deu sobre a vida de Faraó um sonho. Olha aí. E o sonho que Deus deu a Faraó, a primeira coisa que ele fez foi chamar todos os seus magos, todas as suas sabedorias do seu reino. Só que ninguém conseguia traduzir. Sabe por que não? O inimigo, meu irmão, ele tenta descobrir qual é realmente os desígnios do seu coração e os sonhos que Deus te deu e o projeto de Deus. Ele pode até descobrir o que está no teu coração, porque às vezes você acaba falando. Mas uma coisa é certa, ele não consegue entender o projeto de Deus, porque Deus é mistério. Muitas vezes nem nós entendemos, por isso que eu te falo. Salmos capítulo 27, espera-te, pois, no Senhor, tá? Espera. Deus falou para Josué também, Josué, anima-te, levanta-te, vai e eu serei contigo. Deus está falando para você se levantar, de onde você está em forma física e espiritual, e começar a projetar a sua vida na presença de Deus, para que Ele possa resumir na sua vida aquilo que realmente Ele tem prometido para você. Dá para entender essa palavra ou não? Eu espero que o Espírito de Deus esteja falando com você, como está falando comigo aqui nesse momento. Então, o terceiro projeto, na verdade, falido que José teve que administrar, agora foi o quê? O homem que estava no poder acima. Lembra do começo que eu falei? Deus pega você, coloca no mais baixo nível, mas justamente no lugar onde está o mais alto nível. Deus te leva a mais baixo nível. Mas como assim, pastor? Deus te leva você numa prova, num deserto tão grande,
que você muitas vezes quer recusar o deserto. Não recusa não, entra no querer de Deus e permita que Deus fale na sua vida da maneira dele. Porque debaixo desse grande projeto e debaixo desta grande humilhação que estava passando José, existia também uma grande autoridade sobre aquele lugar. Ou seja, Deus não podia concluir esse sonho na vida de José lá na vida da tribo de seu pai. Por que não? Porque eles não acreditavam na vida dele. Porque era muito pouco que aquele povo, todos eles tinham para ele. Não acreditavam. Eles acreditavam no que estava vendo. Mas Deus tinha uma aliança com José. Então Deus precisou levar ele para onde? Para um lugar estranho. Então Deus às vezes pega a tua vida e começa a mudar a tua vida. E você fala, mas por que Deus vai permitir eu passar por todas essas provas, se eu sou uma serva de Deus, se eu sou um servo de Deus, se eu sirvo certinho, meu irmão? Isso não depende de você, depende de Deus. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. E você não tem que questionar Deus, tem que obedecer, porque a obediência gera sabedoria, e a sabedoria, meu irmão, ela gera milagre na tua vida, é o que você vai colher. Então, o terceiro projeto falido que José teve que administrar foi realmente ali estar o quê? Sendo convocado pelo rei Faraó. E Faraó, naquele momento, ouviu daquele seu serviçal que estava preso com José, quando ele viu que ninguém conseguia traduzir o sonho de José, do rei, falou, Senhor, existe um homem que quando eu estava preso, ele traduziu o meu sonho, tudo que ele falou aconteceu. O rei automaticamente, né, Faraó, falou assim, ué, então por que não manda chamar ele? Chama ele depois na minha presença. Pronto. Olha aí, Deus se fez presente de novo na vida de José. Agora era aquela cartada final. E ali naquele momento, o Faraó começa a contar os seus sonhos que vocês todos devem saber. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, as 7 espigas gordas e as 7 espigas magras, e ali começou a falar o seu sonho, e José pediu que pudesse falar com Deus acerca desse negócio. José era obediente, ele poderia revelar na hora o mistério, porque Deus estava com ele, mas como era um momento, sabe, de mudança, ele falou, eu tenho que tomar mais cuidado e saber o que eu vou falar, para que eu não possa perder a oportunidade de conseguir realmente alcançar aquilo que Deus me mostrou. Os sonhos estavam mais uma vez na vida de José. Deus não abandonou ele em nenhum momento, não abandonou ele na vida, no buraco, quando ele foi lançado, nem vendido como escravo, nem vendido como também escravo na casa de Potifar pela segunda vez. Não foi também abandonado quando ele foi realmente no cárcere, não foi abandonado agora com o Faraó. Deus sempre deu a José os sonhos, e sobre os sonhos Deus colocou e resumiu a vida dele para que pudesse concluir o plano dele na vida de José. Deus, ele quer fazer com você da mesma forma. Deus te deu sonhos, mas você muitas vezes se frustra, você se limita, você coloca limite. Aqui deu, não deu mais, para mim já era, acabou. Você passa uma luta desse tamaninho. Você nem chegou a ser vendido como escravo. Você nem foi acusado injustamente, foi para a cadeia. E quando você estava na cadeia, você reclama. Deus não quer ver você reclamar. Deus quer ver você levantar. E mesmo lá, Deus vai lhe honrar. Aonde você estiver, é o que a palavra nos diz. Aonde você estiver, Deus está com você. Deus não te abandona em nenhuma instância, em nenhum lugar. Não é o que você quer. Muitas vezes nós lutamos contra a vontade de Deus. Você imaginou se José fosse vendido pelos seus irmãos e falasse assim, não, por que meus irmãos estão me vendendo? Eu sou livre. Na hora que Potifar comprou ele, falou, por que eu tenho que trabalhar para esse homem de graça, se eu não sou um escravo, nasci livre? Por que eu tenho que ir para o cárcere, se eu não fiz nada com a mulher dele? Por que eu tenho que agora ser chamado por Faraó? Por que eu estou preso? Por que eles estão arrumando comigo? Não, ele foi obediente a tudo que foi incumbido sobre a sua vida. E isso resumiu o plano de Deus na vida de José. Então o que acontece hoje? Quando José foi chamado pelo rei, por Faraó, ali ele, resumindo, traduziu os sonhos de Faraó. Ou seja, o terceiro projeto falido que estava sobre a vida de José, um império decadente, um império que estava em ruínas, um império onde o seu maior líder não sabia o que fazer, porque atormentou, os seus sonhos não foram qualquer sonhos, atormentou a sua vida, mas estava ali junto dele alguém que Deus tinha preparado desde lá de trás. Ou seja, Deus está te preparando você no meio da tua prova desde lá de trás, e você não está entendendo nada, não é verdade? Deus está te provando você desde a tua infância, da tua juventude, há anos você está esquecido, há anos que você vem passando por uma situação complicada, há anos que você realmente está passando por um momento difícil e você não está entendendo, que está tão perto de Deus concluir na tua vida, do projeto para o plano, e você não está entendendo nada, e você muitas vezes murmura, e muitas vezes você reclama, e Deus está falando para você, ó, aquietai-vos,
e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A única palavra que ele fala para nós fazer é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Deus não tinha falado para José que ele ia levar ele para o Egito. José não sabia. O que José sabia é que o seu sonho era muito grande, incomodou muita gente. Mas ele falou assim: ainda o Senhor vai consolidar na minha vida meus sonhos. E é o que Deus está fazendo hoje na sua vida, abrindo os seus olhos no campo espiritual para que você enxergue aquilo que o diabo arrancou de você. Ele colocou cegueira, você não enxerga o que Deus quer mostrar, o que Deus quer concluir. Mas hoje, nesta noite, eu tenho certeza que pela palavra de Deus, Deus vai concluir na sua vida o que Deus tem falado. O que Deus projetou na sua vida foi um sonho, ele implantou, meu irmão. Escuta bem, se José fosse pegar aquele sonho que Deus deu a ele e jogar no lixo, e não querer saber nem contar nada, eu não acredito nisso não. Ou se ele fosse vendido e murmurar, xingasse, não foi isso que ele fez. Ele acreditou e confiou. Olha, talvez você esteja vivendo as consequências da crise hoje nesse país, que no mundo também, mas Deus está o quê? Com você, mesmo na sua adversidade. Olha bem, Deus, ele está com você e você pode vencer mesmo no meio das dificuldades. Peça ao Senhor que nesse momento ele inspire com sabedoria, como José, para saber o que fazer, para você saber como você vai administrar essa sua situação nos dias de hoje. Você pode superar esta fase? Sim. E ser muito abençoado por Deus? Sim. Por quê? Porque Deus está na tua vida. Deus, escuta uma coisa, esta é a palavra-chave, além daquela cuja palavra nos diz que Deus era com José mesmo nos seus momentos de crise e de dificuldade. Antes de Deus realizar o sonho de José, Deus mandou ele para vários lugares, muitas vezes contra a vontade dele. Por quê? Escuta o que eu vou te falar. Deus queria usar a vida de José para abençoar muitas vidas. Para José ser bênção para as pessoas, tinha que ser como Paulo no Novo Testamento. Paulo era bênção para muitas pessoas, mas ele não guardava nenhuma para ele. A Bíblia fala que quando você foi chamado de servo, Deus usou esta palavra para te poder fazer o quê? Para você servir, um serviçal do rei. José era um servo de Deus, Paulo era um servo de Deus, eu sou um servo de Deus, você é um instrumento, servo de Deus. Então Deus quer fazer o quê? Usar você. Deus quer te usar você para abençoar outras vidas. Pastor, mas custa caro. Não custa. Caro foi o sangue no Calvário. Você não derramou sangue no Calvário. O teu sangue não foi espargido. Você não foi realmente ali, pagou o preço da cruz. Então você não pode dizer que o preço é caro. Caro é quando você realmente luta contra aquilo que Deus quer. Aí se torna caro. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Escuta só, para concluir e resumir a situação. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 34, nós vamos ler agora para você entender. Gênesis 46 e versículo 34. Gênesis 46, 34. Diz assim, ó. E respondereis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, pois todos os pastores são, olha só, abominação para os egípcios. Olha bem, Gênesis 46, 34. Escuta só, vou ler de novo. Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habitais na terra de Gozém, pois todos os pastores são abominação para os egípcios. Sabe o que significa isso? Eles odiavam pastores, odiavam os hebreus, eles detestavam, mas tiveram que engolir, porque Deus anda na vida deles. Eles tiveram que passar por cima e reconhecer que a excelência do Deus vivo estava na vida deles. Aqueles que se levantaram contra você no final da história vão ter que olhar e enxergar a excelência do Deus vivo sobre a tua vida, querendo eles ou não. Amém? Escuta essa palavra. Escuta só. Porque precisou administrar. Por quê? Porque Deus o concedeu na vida dele para ele aprender. Porque se ele não passasse, não administrasse na casa de Potifar, não administrasse sobre
a casa do seu pai, não administrasse sobre aquele cárcere a situação onde Deus permitiu, ele também não teria como administrar toda a nação do Egito. Aonde o rei do Egito, naquele momento, disse assim, ó, somente no trono eu serei maior do que você. Tirou o anel e colocou sobre a mão de José. Sabe o que aconteceu depois disso? A grande fome veio sobre todas as nações naquela região da terra. Sabe o que aconteceu depois disso? José teve agora que ver os seus irmãos, a sua família, ver no seu encontro para buscar o que comer. E sabe o que aconteceu depois disso? Tiveram que se ajoelhar diante dele para cumprir a palavra de Deus, porque Deus, ele cumpre e vela para cumprir a palavra daquilo que ele te prometeu. Se ele fez uma promessa que vai acontecer, pode aguardar que vai. Seja qual o processo árduo que você estiver passando, no final da história, Deus, ele vai honrar você como honrou a vida de José. Mas antes, José teve que passar por 3 etapas. Etapas que ele não tinha necessidade de ser fiel, mas Deus permitiu e José foi fiel. Sabe por quê? Porque ele aprendeu com todos os erros, ele aprendeu com todas as coisas que aconteceu, porque ele tinha que administrar um povo ingrato lá na frente, inclusive a sua própria família. Então Deus quer mostrar para você que no meio da tribulação, no meio da ingratidão, no meio de pessoas que não merecem a tua confiança ou palavra, Deus ainda os ama e quer salvar. E através da sua vida, o preço Deus te dá para você pagar, mas Ele te coloca na maior alta posição. Ele tira você de escravo e coloca você como livre. Ele tira você do meio da pobreza e coloca você no meio da riqueza. Ele tira você no meio de uma pessoa anonimato e coloca você como um príncipe de uma nação. Deus coloca você no meio dos príncipes porque Ele é rei sobre os reis e senhor sobre os senhores. E Ele não quer que você fique por baixo porque Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Dá para entender essa palavra? Então levanta a sua vida, permita que esta palavra, ela tome um ênfase na sua vida, permita que ela fale com você. Se você entender qual é a palavra de Deus para a sua vida, você vai compreender que as etapas que você vai passar na sua vida, elas vão te edificar. Projeto, meu irmão, falido, que Deus permitiu sobre a vida de José, mas uma coisa é certa, os projetos poderiam estar falidos, mas os sonhos não. Os projetos poderiam estar falidos, mas os planos não. Então Deus, ele colocou o sonho na tua vida e agora ele coloca você no projeto. Mesmo que os projetos começam a dar errado, mas Deus vai consolidar, porque a Bíblia fala, todas as coisas parecem que deu errado, mas todas elas vão ter que voltar e vir ao teu encontro. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Você ama Deus, não ama? Então todas as coisas vão cooperar na sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Já são 22 horas, segundo o meu relógio aqui, não sei se está certo ou não, né? E 46 minutos. Não, 23 horas e 46 minutinhos, quase a 0 horas. Vamos entrar em oração daqui a pouquinho. E eu convido você, né, a entrar em oração. Eu daqui, você daí, esteja em oração em favor do ministério, em favor das almas. E aprenda uma coisa: ainda que as coisas deram errado na sua vida, não importa, os teus sonhos Deus vai realizar. Não os teus sonhos que você pensou, mas os que Ele deu. Muitas vezes nós temos um sonho, eu tenho um sonho. Não é o seu sonho, é os dele. Os que Ele te entregou, Ele vai completar. Porque naquele momento Deus tinha um plano para salvar aquele povo que estava ao redor do Egito. E ali, Deus, olha bem, na terra do Egito Deus prosperou José, prosperou sua família. No meio do problema, Deus vai te prosperar. No meio da tua dificuldade, Deus vai te honrar. É no meio de todas as situações que estão lutando contra você, é que Deus vai mostrar para você que mesmo lá, Deus também está contigo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. E que o amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser sobre a sua vida. Você que está me ouvindo nesse momento aí, que Deus possa encher o teu coração de paz, alegria, e saber que no meio da tempestade, no meio do desânimo, no meio de toda euforia e pandemia, no meio de todo o caos instaurado sobre a terra, Deus está com você. Não se esqueça disso. Pastor, deu errado a minha vida. Sim, mas não deu errado para Deus. Deu errado para você, mas Deus pega você, leva e faz dar certo. Acredita. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que esta mesma palavra possa agora ser lançada no seu coração, que o Espírito de Deus possa regar e fazer nascer uma grande árvore abençoada por Deus e gerar muitos frutos para a palavra de Deus concluir na sua vida o que Deus tem, o plano de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós estamos aqui agora nesse momento, estou aqui, né, da igreja, tu pode ver. Nós estamos nesse exato momento aqui. Por que eu falo nós? Pastor, nós, porque não estou sozinho. Está eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo
e todos os anjos aí que Deus colocar ao meu encalço, que sempre está comigo. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, que todos possam ficar na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Irmãos da palavra que liberta, a família Palavra que Liberta assistindo esse momento aqui agora, esteja em oração, povo de Deus, esteja em oração agora. Vamos em um novo dia na presença de Deus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.